Olá, pessoas. Vamos para mais uma reflexão da Palavra de Deus. E a nossa reflexão hoje é: qual é o seu propósito diante de Deus? No capítulo 29 de Jeremias, no versículo 11, diz assim: Eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Toda pessoa, ela nasce com um propósito. Deus, ele não cria ninguém por criar. Deus, ele não cria ninguém por acidente. Sempre que Deus cria alguém, Deus, ele tem uma intenção. Deus cria com uma intenção. E você já analisou qual foi o propósito? Você já se fez essa pergunta? Qual é o propósito? A gente, muitas das vezes, se questiona muito quando está passando por luto. Por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu que eu nascesse? Então, mas mesmo nos momentos bons, você parou para analisar qual é o seu propósito diante de Deus? Né? Uma excelente reflexão para a gente fazer. Por que Deus me escolheu? Já que a Bíblia diz que não somos nós que escolhemos a Deus, é Deus que nos escolheu. O que é que Deus viu em mim que o atraiu, mesmo diante das minhas falhas, mesmo diante das minhas fraquezas, mesmo diante das minhas limitações? E eu quero te dizer nesse momento que Deus, ele tem um propósito específico quando ele cria alguém. Deus, ele não cria cópia. Deus cria fulano para ser igual ciclano, fulano vai pregar igual ciclano, fulano vai exercer tal função igual ciclano. Não, Deus não faz cópias. Né? Deus utiliza cada um na sua individualidade, nas suas particularidades. E Deus, ele tem um propósito específico para cada pessoa. Lá no livro de Jeremias, no capítulo 1, no versículo 5, ele diz assim: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações eu te dei por profeta. O propósito de Deus com Jeremias, ele foi definido muito antes do nascimento. E assim é conosco. O nosso propósito não é a gente que inventa. É algo que Deus planeja para a gente, no decorrer do processo a gente vai descobrindo. Então, não queira fazer comparações. Porque fulano não é igual ciclano, porque eu não sou igual A, B ou C. Porque cada pessoa tem um propósito único de Deus. Não é uma cópia. É algo pessoal. O seu propósito com Deus é algo pessoal. E outra coisa que a gente entende, de acordo com a palavra de Deus, que quando Deus nos escolhe, a gente pode até saber o destino, mas a gente não sabe o processo. A gente vai descobrindo e muitas das vezes tem destino que a gente nem sabe. A gente fica sabendo no decorrer da caminhada. Né? Olha a história de Abraão. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 12. Deus chama Abraão e diz, sai da tua terra. Sai da tua terra, sai da tua parentela. Abraão não tinha noção nenhuma de para onde ele ia. Mas de acordo com que ele foi obedecendo a voz de Deus, Deus ele foi se revelando a ele. E o mais importante é que além de Deus ir se revelando para Abraão, Deus foi fazendo Abraão conquistar tudo que Deus tinha planejado para ele. Às vezes a gente entra na presença de Deus e a gente quer que Deus já nos diga tudo, que Deus já nos dê o mapa completo, tudo em detalhes, o destino que a gente vai passar tal. E com Deus não é assim que funciona. Com Deus a gente tem que obedecer e viver o processo. E não tem como a gente alcançar o propósito de Deus sem viver esse processo. Olha a história de José.
José ele sonhou com o trono. Mas antes de ele alcançar o trono, olha o histórico de vida de José. Passou pelo poço, passou pela prisão, passou pela dor. O propósito, ele não vai negar o processo, né? A gente precisa passar pelo processo para atingir o propósito. E o interessante que a gente entende sobre essa reflexão de propósito e processo é que, independente de qual seja o processo, o propósito é sempre que Deus seja glorificado. Há consequência de a gente ser privilegiado, mas a base fundamental é que Deus seja glorificado. Olha Davi, o processo de Davi não era Davi ficar famoso, mas Davi ficou só porque derrubou Golias. Mas Davi derrubou Golias diante da glória de Deus. Davi derrubou Golias para glorificar a Deus. Olha o propósito de Esther. O propósito de Esther não era ser rainha. Mas ela tinha um propósito de salvar o povo. E olha o que aconteceu com Esther. Então, o propósito sempre é fazer o bem e glorificar a Deus, fazer com que o evangelho de Deus cresça. Mas a gente acaba tendo benefícios desse propósito. Resumindo, Deus ele não nos criou por acaso. Nós não somos resultado de uma coincidência. Nós somos resultado de um chamado divino de Deus. Deus ele nos criou com um propósito. Então, mesmo que você não entenda, você precisa confiar mais em Deus. Você precisa aceitar e viver o processo. E buscar de Deus a direção sobre qual é o meu propósito. Às vezes, o nosso propósito é levar amor, alegria a alguém que está caído, alguém que está sofrendo, alguém que está desanimado. O nosso propósito pode modificar de acordo com a necessidade de outras pessoas. Mas que você possa sempre entender qual é o propósito de Deus para a sua vida. E que você tenha paz e tranquilidade no seu coração para viver o processo. Viver o processo e colher os frutos da obediência a Deus. Igual a Abraão. Abraão apenas obedeceu. Ele saiu. E ele viveu tudo que Deus tinha para a vida dele. Comigo e com você não é diferente. Viva o propósito. Aceite o processo. E Deus ele vai se manifestar grandemente na sua vida. Que Deus te abençoe.